Olá pessoal, aqui é Gilson Silva do canal Pensamento Crítico. Bom, gostaria de começar uma série de vídeos com vocês para a gente tratar do assunto Jesus, sobre a criação do mito Jesus. Hoje o título do nosso vídeo vai ser A História Sem História, logo após a nossa vinheta. Pensamento Crítico com Gilson Silva. Estamos de volta e vamos começar então a nossa leitura sobre a criação do mito Jesus, a história sem história. Por que a leitura? Porque tudo isso é baseado no livro do João Alves Correia, que escreveu a obra A Outra Face. Eu vou mostrar para vocês aqui. A Outra Face, de João Alves Correia. Eu já tive várias aulas com o com João Alves Correia, aprendi muita coisa com ele também sobre cristianismo. Então, ele é um Benor, ele não é judeu, é Benor. Ele me passava várias instruções também com relação às 7 leis noéticas e também sobre o cristianismo. Então ele escreveu essa obra e eu vou começar então uma série de vídeos com relação à história de Jesus. Sobre vários historiadores, a gente vai consultar Suetônio e outros autores aí históricos para ver se realmente Jesus existiu ou não. Hoje a gente vai começar com o título do vídeo, a criação do mito, e o subtema A História Sem História. Tá, pessoal? Vamos lá, vamos averiguar tudo, porque a gente tem que ter fonte para poder ter a certeza se esse Jesus ou Yeshua existiu ou não. Bora lá? A criação do mito, A História Sem História. Jesus foi um rabi famoso do primeiro século, cujo nome hebreu era Yeshua. Quando a gente parte para o judaísmo ortodoxo, eles falam Yeshu. Não é Exu, gente. É Yeshu. Mas aqui o nome hebreu, como se diz, é Yeshua. Talvez Yeshu é aramaico. O seu pai foi um carpinteiro chamado José e o nome da sua mãe era Maria. Maria engravidou antes de ter casado com José. Jesus nasceu num estábulo em Belém durante um censo romano. Jesus cresceu em Nazaré e tornou-se um rabi erudito, estudioso de Torá. Viajou por todo Israel pregando que as pessoas deviam amar umas às outras. Algumas pessoas pensaram que ele era o Messias, ou Mashiach em hebraico, e ele não negou isso, o que deixou os outros rabinos muito zangados. Ele causou tanta controvérsia que o governador romano Pôncio Pilatos o mandou crucificar. Foi enterrado num túmulo e mais tarde o seu corpo foi dado como desaparecido, dado que provavelmente teria sido roubado pelos seus discípulos. O que temos acima não é um relato ou um resumo sobre a história de Jesus veiculado apenas pelos meios cristãos. É, por assim dizer, um relato normalmente divulgado, mesmo entre os judeus que simplesmente passaram a adotar a versão oficial da história sem a questioná-la. Trata-se de uma mera transmissão de relatos acerca de um suposto galileu que teria vivido em dado período da história humana e que veio a este mundo de uma forma extraordinariamente diferente, que teria vivido uma vida completamente singular e que depois passou para os registros como o ungido, o Cristo, no caso ungido em grego é Cristo ou Christos, em hebraico é Mashiach, ou um enviado de Deus para salvar a humanidade. Ainda que as alegações e certas implicações messiânicas acerca deste personagem não sejam formalmente aceitas pelo judaísmo, sabe-se que normalmente aceita-se como fato histórico sua existência e sua passagem por este planeta. Nada, porém, poderia estar mais distante da realidade. Muitos judeus sequer percebem ou sequer cogitaram que as alegações e reivindicações de historicidade acerca de Jesus não passam de meras invencionices apregoadas há séculos e recebidas por eles de forma tradicional. Ou seja, às vezes tem no meio judaico, no meio dos israelitas, aquelas pessoas que, vamos dizer assim,
não estudam com tamanha profundidade a Torá. Existem, né, várias yeshivot, né, yeshivá no singular, yeshivot no plural, que são escolas que o judeu, o hebreu, ele estuda acerca da Torá escrita, acerca da Torá oral, né, Kabbalah, Talmud e tudo mais. E no próprio Talmud fala da história de Yeshua, que mais para frente a gente vai falar aqui. Portanto, não há evidências que corroborem com a averiguação histórica acerca de Jesus, nenhum simples documento pessoal, nenhum fragmento de manuscrito, nenhum objeto autêntico e real que tenha pertencido a ele, nem mesmo um testemunho fidedigno fora do âmbito do Novo Testamento, que, diga-se de passagem, foi composto com a óbvia e explícita intenção de catequizar ou de convencer as pessoas sobre Jesus e suas alegações. No caso, o pessoal estava querendo catequizar os judeus, os hebreus. Aí aqui tem uma passagem do Evangelho de João, se diz: estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. É realmente lamentável que tantos bem-intencionados professores de estudos judaicos tenham inconscientemente ajudado os missionários, tendo passado aos seus alunos judaicos informações incorretas e extremamente imprecisas acerca das origens do cristianismo. Apesar da falta de evidência da existência de Jesus, muitos judeus cometeram e ainda cometem o trágico erro de presumir que a história do Novo Testamento seja amplamente correta, chegando a tentar refutar o cristianismo, buscando racionalizar os vários milagres que alegadamente ocorreram durante a vida de Jesus e após a sua morte. Numerosos livros foram escritos que tentam esta abordagem em relação ao cristianismo. Esta abordagem, no entanto, é desesperadamente falha e é, de fato, perigosa, pois encoraja a crença no Novo Testamento. Quando os israelitas foram confrontados com a adoração de Baal, eles não aceitaram cegamente os antigos mitos semíticos ocidentais como história. Quando os macabeus foram confrontados com a religião grega, eles não aceitaram cegamente a mitologia daquele povo como história. Por que é que tantos judeus modernos aceitam cegamente a mitologia cristã? É uma pergunta que tem que ser feita. A resposta a esta questão parece ser que muitos cristãos não sabem onde jaz a distinção entre a história estabelecida e as crenças cristãs, tendo passado sua confusão sobre o tema para a comunidade judaica. Para que isso se confirme, basta que passemos por alguma livraria que comercialize obras de cunho religioso e que ali, então, indaguemos sobre algum livro que contenha uma biografia de Jesus. Por certo, em 100% das obras que lhes forem apresentadas, caso você folheie suas primeiras páginas, poderá perceber de imediato que trata-se de mais uma pretensa biografia do fundador do cristianismo. E por quê? Ora, porque tudo o que você ali encontrar terá como base o registro que encontramos nos evangelhos do Novo Testamento, e nada mais que isso. Ou seja, não há em todo este planeta um livro sequer que traga um trabalho isento de referências neotestamentárias, ou seja, fora do Novo Testamento, quando a questão é uma biografia de Jesus. Não se tem nada fora da Bíblia, esse livro que está aqui atrás de mim, a Bíblia, que conte ou que narra a história de Jesus. Não tem nenhum livro histórico. Depois, mais para frente, como eu disse no começo, a gente vai avaliar sobre os historiadores proeminentes a Jesus. A ideia de que houve um Jesus histórico real firmou-se tanto na sociedade cristã que os judeus que vivem no mundo cristão começaram a aceitar cegamente esta crença, porque nunca a viram ser seriamente desafiada.
Por todo este trabalho, estaremos propondo pontos que devem ser encarados como desafios frontais ao que os missionários cristãos propõem. E o primeiro desse, no qual a gente vai ver no próximo vídeo, é: a historicidade de Jesus de Nazaré deve ser séria e positivamente contestada? Que a gente vai ver mais para frente, pessoal, tá certo? Então esse foi só um aperitivo, porque tem muita coisa a ser analisada historicamente falando acerca de Jesus, da construção desse mito que é o cabeça do cristianismo, por assim dizer, tá certo? Então a gente vai averiguar, vai analisar para ver se ele realmente existiu ou não, e o que os historiadores, né, do século I, do século II, do século III, disseram a respeito da pessoa de Jesus, ou Yeshua em hebraico. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.